Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje nós temos uma presença bastante importante com a gente. Nós temos uma palestra, a palestra do Ellerson, e o Ellerson Santos, e a gente inicia agora com uma prece para que a gente possa, antes de mais nada, pedir a orientação dos amigos espirituais, a tranquilizar nossos sentimentos, nossos pensamentos, para que a gente possa aproveitar ao máximo esta oportunidade, onde nós vamos saber um pouco mais sobre um apóstolo muito importante. Então, nesse momento, nós rogamos ao nosso querido Mestre que abençoe esta nossa reunião e que possa fazer com que todos nós possamos ter a mente aberta e receptiva aos ensinamentos que nós vamos receber através do Ellerson. Mestre Jesus, obrigado por mais esta oportunidade. Aos amigos espirituais, igualmente agradecemos. E em vosso nome, nós iniciamos agora a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, então nós vamos dando as boas-vindas para o Ellerson. Todos já devem conhecê-lo. Aqueles que não conhecem, quando eu pedi umas palavras, o que eu poderia falar, né? O que o Ellerson poderia orientar para que a gente falasse dele? Bom, primeiro que é um amigo muito caro. Ele nos deixou à vontade, falou, fala o que você vier, o que vier do coração, né? Então, vindo do coração, realmente é um amigo muito caro, que a gente conheceu já há alguns anos, e ele é uma presença marcante nas vidas, nossas vidas, né? Através da propagação da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus, e sempre que há uma oportunidade, quando nós convidamos, ele sempre está à disposição. Por isso nós agradecemos a esse grande amigo, já palestrante já há vários anos, e propagador da doutrina espírita, como disse, e algo muito importante, que acho que é importante realmente nós evidenciarmos. Ele fala muito bem para as crianças, através de vários personagens, mas um personagem é marcante, uma personagem, né, a vovó Luísa. Então, aqueles que tiverem oportunidade, que têm a oportunidade de assistir, vão ver essa mensagem. As crianças estão necessitadas, podemos dizer assim, desse encaminhamento, né, que muitas vezes não têm essa oportunidade através dos pais e, de alguma maneira, conhecem essa fonte de conhecimento para os jovens, para as crianças, né? O Ellerson também faz parte da Fraternidade Sem Fronteiras, né, no que diz respeito à caravana da educação, e é um batalhador. E, mais uma vez, nós agradecemos, Ellerson, a sua presença, ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado, Luiz, pelo carinho, pela acolhida. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus envolvam os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. Que nós consigamos, nessa noite, fazer uma breve viagem à época de Jesus aqui na Terra, num tempo em que Ele nos trouxe a sua mensagem de amor, a mensagem que ficaria imortalizada nos nossos corações, as boas novas de alegria, o seu Evangelho. Na época em que Jesus esteve aqui na Terra, as rendas do Império Romano, que subjugava Israel, eram arrecadadas através de impostos que eram cobrados. Haviam basicamente dois tipos de taxas. Aquelas que eram chamadas taxação direta, um imposto cobrado sobre pessoas, captate humana, que seriam similares aos impostos aqui do Brasil, imposto de renda, pessoa física, imposto sobre serviços e outros. E havia a taxação indireta,
sobre a exploração do subsolo, das salinas, os impostos de consumo de produtos, chamado postorium, que são similares aos impostos também cobrados aqui no Brasil, como o ICMS, o ISS e outros. A cobrança de impostos é uma atividade milenar. Desde os primórdios dos tempos, são realizadas a cobrança de impostos para a manutenção, inclusive, das regiões, dos países, das cidades. Em Israel, os publicanos eram os homens que adquiriam esse direito. Durante 5 anos, eles tinham o direito de arrecadar os impostos para o Império Romano dominante em algumas determinadas cidades. Geralmente eram cidades grandes de Israel que se instalavam as alfândegas. O Império Romano não pagava salário para os cobradores de impostos. Eles tinham que tirar o seu salário da cobrança de impostos e, por isso, eles muitas vezes aumentavam as taxações para justamente poder tirar o seu soldo, como também dos funcionários que trabalhavam na alfândega. Haviam basicamente 3 tipos de cobradores de impostos. Aqueles que arrecadavam os dízimos, chamados decumanes, os que se encarregavam das alfândegas, que eram os partitores, e os que recebiam as taxas sobre o solo e pastagens, chamados pecuári. Geralmente, as taxas variavam, mas a maioria dos produtos normais de comércio precisavam pagar 5% do valor que era vendido. E aqueles artigos de luxo, as taxas chegavam até 12,5% do valor do produto. Cobrava-se também impostos dos pescadores que trabalhavam no Mar da Galileia, dos barqueiros que traziam as suas mercadorias às cidades situadas do outro lado do lago. E os cobradores de impostos, por isso mesmo, eles eram detestados, eram odiados pelos judeus, porque a maioria dos cobradores de impostos eram também judeus. Então, o povo da raça não podia conceber que alguém pudesse trabalhar para o Império Romano, assolando o povo com os impostos, enriquecendo. Então, de uma maneira geral, eles tinham muita dificuldade de convivência com os chamados publicanos. Também é muito importante nós sabermos que qualquer pessoa que trabalhava na alfândega, ela era chamada publicano. Não apenas os cobradores de impostos. Haviam diversos cargos dentro da alfândega. O cargo de escrevente, de atendente, e havia aquele que coordenava todas as atividades, que seria o chefe daquela alfândega, o cobrador de impostos. Mas não importava o cargo que eles ocupassem, fossem altos funcionários ou fossem meros serviçais, eram chamados publicanos. Eram pessoas muito sozinhas no meio de muita gente. Embora eles respeitassem a Torá, frequentassem a sinagoga, pagassem o dízimo, nada disso importava. O que mais chamava atenção era a função que eles tinham dentro da sociedade. Entre todos esses colaboradores daquela época, havia um que se tornou muito conhecido, Zaqueu, que na cidade de Jericó era cobrador de impostos, e na cidade de Cafarnaum, Levi Mateus. Somente que Levi Mateus não era cobrador de impostos.
Muitas pessoas acreditam que Mateus chefiava aquela alfândega. Isso não é verdade. Mateus, ele era escrevente. Essa era a sua função dentro da alfândega. E o que era o escrevente? Era aquele que manuseava o calã. Era uma espécie de caniço de madeira, onde utilizava dele para poder anotar os produtos e as taxas que eram cobradas nos papiros, nos pergaminhos, para depois repassar ao Império Romano. Era através dessas escritas que o cobrador de impostos apresentava toda a contabilidade para o Império Romano. Então, Levi Mateus, ele tinha essa função, era da mesma forma publicano e odiado por todas as pessoas. O local onde ele trabalhava, na alfândega, chamava-se Telônio. Ali era o lugar, espécie de uma casa de câmbio, uma receita federal, onde todas as pessoas que moravam na cidade e aos arredores deviam pagar os tributos ou ainda trocar a moeda estrangeira. Nas horas de descanso, Levi Mateus, que morava em um belo palacete, porque todos os funcionários tinham excelentes salários. O cobrador de impostos também retirava uma alta soma de dinheiro, porque eles quase que dobravam, triplicavam os valores a serem cobrados do povo para as despesas locais. Isso fazia com que eles enriquecessem rapidamente, e como eles tinham o direito de ficar apenas 5 anos, porque o Império Romano fazia espécie de um leilão para se disputar aquele cargo, nós podemos imaginar quantos desejavam assumir esse posto para poder enriquecer. Mas nas horas de descanso, Levi Mateus, ele buscava meditar, ler as profecias sagradas, e como todos os judeus, o seu desejo era que o Messias pudesse chegar. Eles aguardavam a chegada do Rei dos Judeus, aquele que chegaria no seu cavalo de fogo, com a espada nua, para fazer a grande revolução. Mateus desejava realmente que esse Messias pudesse chegar para poder libertá-los do jugo do Império Romano. Embora trabalhasse ali na alfândega, é lógico que ele não gostava que o Império Romano comandasse arbitrariamente, assolasse com seu poder. E o tempo foi passando, até que numa manhã de sábado, estava Levi Mateus trabalhando, quando, de repente, ele levantou os olhos, ali assentado na sua mesa de trabalho, e ao olhar pela janela do telônio, ele viu um estranho homem que se destacava no meio de uma pequenina multidão. Esse homem seguia à frente e vinha ao seu entorno homens, mulheres e até mesmo crianças. Um alvoroço se fazia ali ao entorno da alfândega, e quando Mateus viu aquele desconhecido, que parecia ser o Nazareno por causa do cabelo partido ao meio, como usava o povo daquela região, ele sentiu uma emoção que não soube explicar. Ele não conhecia aquele homem, mas foi tomado de um sentimento que nunca havia sentido. E ele teve ímpetos de levantar para poder ir ao encontro daquele homem, saber quem ele era, mas ele conteve os seus ânimos, ficou ali assentado, trabalhando. Naquela tarde, quando o dia terminou no trabalho, ele então resolveu ir à sinagoga de Cafarnaum. E quando ele chegou ali, ele vê Jesus de perto. Ali está o meigo rabi da Galileia. Naquele dia, tarde e noite, Jesus leu as Escrituras Sagradas
e fez alguns comentários. Naquela época, isso era muito comum. Nas sinagogas, qualquer judeu tinha o direito de ir ao altar, ler as Escrituras e fazer algum comentário dentro da proposta judaica. Jesus, por várias vezes, realizou esse trabalho. E à medida que Jesus falava, Mateus foi ficando encantado, não apenas com a sua voz, mas também com os ensinamentos. Jesus falava de coisas tão velhas e já sabidas, mas ao mesmo tempo de coisas novas e surpreendentes. Porque Jesus falava o que todo mundo falava, mas como ninguém falava. E quando finalizou ali o culto naquela sinagoga, Jesus saiu, acompanhado também por algumas pessoas, e Mateus, ele teve também vontade de poder acompanhar os passos. Ele queria saber de onde havia vindo, para onde ia aquele nazareno. E ele começou a escutar, então, o murmúrio das pessoas que comentavam a respeito de Jesus, falavam que ele já havia curado a sogra de Simão Pedro, que ele já havia curado o endemoniado de Gadara, e que ele realizava maravilhas. Mas Mateus não ousava se aproximar de Jesus, porque ele temia, ele tinha medo qual seria a reação daquele judeu, sabendo que ele era um publicano, trabalhava ali na alfândega. E ele foi acompanhando de longe, viu que Jesus estava hospedado na casa de Simão Pedro, era um pescador bastante conhecido em Cafarnaum, e Mateus retornou para sua casa. E conta-nos as tradições espirituais que ele não conseguiu dormir. Ele virava de um lado para o outro na cama, e na tela da sua memória somente a figura de Jesus. Em determinado instante, na madrugada, quando ele conseguiu realmente dormir, parece que Jesus o olhava. No mundo espiritual, parece que Jesus estava ali presente dentro da sua casa, acompanhando aqueles instantes. Então, ele, no dia seguinte, quando amanheceu, foi trabalhar novamente na alfândega, estava ali manejando o seu calã, mexendo nos pergaminhos, quando ele ergue os olhos, na porta do telônio estava Jesus. Um estremecimento percorreu todo o corpo de Mateus. As suas pernas ficaram trêmulas, as mãos suarentas, e o mestre então lhe disse: Mataius, que quer dizer Mateus, eu te convido para que a partir de hoje tu possas acompanhar os meus passos. Não anote mais os impostos a serem pagos para o Império Romano, mas venha anotar os nomes das almas que entrarão no reino dos céus. E aquele homem tosco, que ainda tinha uma ideia muito incipiente do que era o reino dos céus, sem pestanejar, abriu então a portinhola e foi seguir os passos de Jesus. Era um convite, uma ordem, uma convocação que ele não podia de maneira alguma recusar. E Mateus ficou tão feliz com o convite realizado por Jesus que resolveu também convidar o mestre para que pudesse ir à sua casa, porque ele queria realizar um banquete. E Jesus aceitou. Quando Jesus aceitou, é claro que os outros seguidores, eles logo começaram a questionar, porque Mateus era um homem muito rico, era um publicano, trabalhava na alfândega, que Jesus ia fazer em sua casa. Quando eles souberam, então, que Jesus havia convidado para ele se tornar um discípulo, eis que as complicações aumentaram. Mas Jesus, na hora marcada, já à noite, foi na casa de Mateus acompanhado dos seus seguidores.
Naquela época, alguém dar um banquete a outra pessoa significava uma posição de honra, personagem escolhido, alguém que realmente era querido. Então, Mateus estava demonstrando a Jesus a sua gratidão. E ele preparou um banquete divino. Era realmente tudo aquilo de bom que ele pudesse oferecer com seus recursos financeiros. A porta de entrada, os serviçais aguardavam com os vasilhames de água para que Jesus e os convidados pudessem lavar as mãos e os pés. O banquete foi faustoso, o povo curioso se aglomerava à porta. Era um grande acontecimento em Cafarnaum. E quando Jesus vai se aproximando, Mateus tem vontade de gritar. Ele avançou, abraçou o mestre, e Jesus então lhe diz: alegra-te, Mateus, porque hoje a felicidade adentra pelo teu lar. E enquanto estão ali conversando, Jesus e Mateus de fora da casa, os fariseus, que observavam tudo, os fariseus sempre tinham olhos de lince para poder perceber, olhar tudo o que estava acontecendo. Eles então começaram a questionar que Jesus não podia ser o Messias, não podia ser o mestre, porque comia à mesa com os publicanos, com os pecadores, com os homens de má vida. E Jesus então traz um belo e profundo ensinamento. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Misericórdia quero e não sacrifício. Então Jesus entra na casa, faz a refeição com os convidados e numa conversação afetuosa, ele envolve Mateus em muito carinho. Como a profissão de Mateus era mal vista pelos judeus, com certeza levou um tempo para que os outros seguidores pudessem se acostumar com a presença de um publicano no meio deles. Mas Mateus Levi, ele mudou de atividade, ele encontrou a sua real vocação e, aos poucos, ele foi canalizando seus recursos financeiros para fazer o bem, para ajudar na divulgação do Evangelho. Ele buscava realmente seguir os ensinamentos de Jesus, quando dizia: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ele começou a auxiliar as pessoas sem que ninguém soubesse que era ele quem estava doando. Então, realmente, Mateus foi sendo tocado pela mensagem do Evangelho. Até naquela manhã, uma bela manhã em Cafarnaum, depois de algum tempo de haver sido chamado como discípulo, eis que Jesus, na barca de Simão Pedro, ele convoca 12 homens, aqueles que, segundo Emmanuel, seriam os condutores do Espírito, as testemunhas oculares, queriam acompanhar de perto a Jesus no trabalho a ser empreendido. E entre os nomes dos chamados estava Mateus. Agora ele se tornava um apóstolo. Além de discípulo, também apóstolo de Jesus. E começou a acompanhar os passos do Mestre por onde quer que ele fosse. Jesus tinha um hábito muito interessante, conforme narram as tradições espirituais, especialmente pela mediunidade de Chico Xavier, de Valdo Franco e também João Nunes Maia. No livro Ave Luz, de João Nunes Maia, pelo espírito Shaolin, nós vamos encontrar ali diversos relatos dos encontros de Jesus com seus apóstolos, geralmente no período noturno, na troca de experiências, nos questionamentos que os seguidores faziam a Jesus sobre determinados assuntos, especialmente sobre sentimentos. O espírito Neo Lúcio, também pela mediunidade do Chico, no livro Jesus no Lar, vai narrar também aqueles encontros, aquelas reuniões
que eram realizadas em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. E assim era a oportunidade que eles possuíam de fazer essa troca de experiências. Em uma dessas noites, na casa de Simão Pedro, Mateus resolveu perguntar a Jesus: eu tenho vivido muito tempo numa posição menos digna aos olhos dos judeus, mas eu confesso que sempre em minha consciência eu pedia dignidade em tudo aquilo que eu fazia, em tudo aquilo que eu pretendia realizar, mas eu gostaria que o Senhor nos explicasse o que significa a dignidade. E Jesus, com muita mansuetude, com muito amor, foi explicar para Mateus, consequentemente para todos nós, que a dignidade de um homem depende dos princípios e dos ideais que abraça. Que o modo pelo qual ele se sentia e entendia a dignidade variava de pessoa para pessoa, mas que as bases fundamentais dessa virtude estariam em todas as criaturas, para todas as nações. E Jesus então disse a Mateus: a tua dignidade estavas quando foste chamado para o apostolado. Era a fidelidade que tu deverias ter para com a proposta da mensagem. Quando eras um trabalhador da alfândega, a tua dignidade estava em servir aquele que era o seu patrão, aquele a quem tu deveres apresentar todas a contabilidade que era realizada. Agora, a tua dignidade é poder servir junto do nosso Pai. Eu te digo, para que não queiras coisas muito grandes, sem antes começar pelas pequenas. Tudo começa em um alicerce. E assim Mateus ia bebendo daquela fonte inesgotável de amor e de sabedoria, que é a mensagem do Evangelho. Conviver com Jesus era um presente, era uma dádiva, era uma oportunidade ímpar que aqueles homens possuíam. O benfeitor espiritual Humberto de Campos, mais conhecido como Irmão X, também narrará uma experiência muito marcante que envolve Levi Mateus. Conta-nos o benfeitor espiritual que aquela época em que os seguidores de Jesus acompanhavam os passos do meigo Rabi, era muito comum que amigos, conhecidos, pessoas ao entorno, viessem até eles para solicitar que eles pudessem ser o intermediário para com Jesus. Fosse a ponte para poder apresentá-los a Jesus. O que ainda hoje acontece, às vezes nós temos uma afinidade ou temos um contato com alguém que é muito conhecido e outra pessoa que deseja chegar perto deste outro nos pede para ser aquela ponte. E isso aconteceu com Mateus. Um dia ele estava na sua casa, o rico palacete onde vivia, quando chamaram à porta. Ele foi atender, eram 3 homens que ali se encontravam, inclusive homens bastante conhecidos. Aliás, Mateus sempre conhecia a todos em Cafarnaum, porque trabalhando na alfândega era natural que ele lidasse com muita gente. E diante dos olhos daquele que era chamado publicano, estava Lisandro, Áquila e Pafos. Os 3 homens, eles vieram dizer a Mateus que tinham escutado Jesus pregar, falando a respeito da implantação de um novo reino aqui na terra e que eles desejavam servir. Eles queriam auxiliar de alguma forma. E eis então que Mateus, ao escutar aquela fala dos 3 companheiros, ele olha para aqueles homens e diz: realmente, Jesus quer realizar este trabalho,
quer contar com o auxílio de muita gente. Mas eu vos pergunto, Lisandro, que podes fazer para ajudar? Tu és um aleijado. E tu, Áquila? Eu sei que há sérias acusações a seu respeito, o abandono da sua família. Que podes fazer para poder auxiliar? E tu, Pafos, cheio de aflições, cheio de problemas, que poderá realizar? E aqueles 3 homens que estavam cheios de esperança, que queriam porque queriam servir, abaixaram a cabeça e saíram ali da casa de Mateus muito pensativos. Não demorou muito para que Jesus pudesse chegar na casa de Mateus. Ele vinha acompanhado de André, o irmão de Simão Pedro. Mateus recebeu Jesus com muito carinho, acolheu, chamou para entrar. Os 2 homens entraram, assentaram, eles começaram a conversar. E, ingenuamente, Mateus contou o que havia acontecido. Que Mateus agiu dessa forma com os 3 homens não foi por mal. Foi a maneira com que ele encarava, com que ele entendia a vida, que podiam realmente aqueles 3 homens oferecer. E quando ele conta para Jesus, o mestre olha para ele e diz: Mateus, quem não é contra nós é por nós. Todos são bem-vindos para nos auxiliar no trabalho da construção do novo reino, principalmente dentro dos nossos corações. Mateus ficou envergonhado com aquela situação, aquela experiência que havia vivenciado, e ele silencia, não diz mais nada. Já no finalzinho da tarde daquele dia, Jesus sai da casa de Mateus e ele, acompanhando o mestre, juntamente com André, os demais também foram engrossando, eles foram do outro lado do lago de Genezaré, do outro lado do mar da Galileia, onde, sobre um monte, Jesus realizou um dos mais belos sermões que a humanidade já conheceu, o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Ali Jesus cantou o roteiro seguro para a humanidade, trazendo-nos diretrizes para nós podermos alcançar a felicidade. E à medida que Jesus falava, Mateus ficou embevecido com aquelas palavras, tanto é que foi o único apóstolo e evangelista que registrou o Sermão da Montanha. Mas à medida que ele escutava Jesus falar, ele olhou para a multidão, aquelas pessoas que estavam ali ao redor escutando, e ele percebeu que eram paralíticos, eram homens e mulheres do povo, eram necessitados de toda sorte, lavradores, pescadores. E para a alegria de Mateus, quando ele vê no meio do povo, lá está Lisandro, Áquila e Pafos, os 3 homens que praticamente saíram expulsos da casa de Mateus. E as lágrimas vieram aos olhos de Mateus. Quando Jesus terminou de pregar, ele foi correndo, Mateus, em direção aos 3 homens, abraçou-os, pediu-lhes perdão e fez um convite para que naquela noite eles pudessem ir à sua casa, porque iria fazer um pequeno jantar, Jesus estaria presente e ele gostaria que eles estivessem também em sua residência. Os 3 homens aceitaram o convite. Quando chegou a noite, já estavam todos reunidos, bateram a porta. Mateus foi atender, eram os 3 homens. Mateus os abraçou, os colocou para dentro, pediu mais uma vez perdão, e quando eles estão assentados ali em torno da mesa, os 3 homens muito felizes com a presença na casa de Mateus e Jesus ali também junto com eles, o mestre então olha para Mateus e diz: bem-aventurados também são, Mateus, aqueles que escutam e praticam a palavra de Deus. Então era um testemunho que Jesus dava para Mateus das transformações que ele já estava realizando dentro do seu coração.
Mateus é pouco citado nas páginas do Novo Testamento. Tudo aquilo que nós temos a seu respeito, em sua grande maioria, foram trazidos por recursos da mediunidade desses valorosos trabalhadores que nós já citamos, cada um deles trazendo a sua larga contribuição, onde os benfeitores, por meio de pesquisas nos arquivos espirituais, vão desbravando, vão trazendo informações acerca destes primeiros seguidores que servem de exemplo para todos nós. As tradições também espirituais contam que um dia Mateus saiu a vagar, andar sem eira nem beira, pelas estradas ao derredor de Cafarnaum. Ele estava muito pensativo. Ele foi se afastando, percorria as encostas de Betsaida, quando de repente, no meio de uma espécie de floresta, um campo, ele se deparou com uma casinha muito simples, quase que miserável. Pela chaminé saía fumaça, denotando que ali residia alguém. E Mateus, ele foi se aproximando cada vez mais da casa, como se um imã o puxasse para ali. E quando ele chega à porta, ele percebe que a família está tanto quanto desesperada. Algumas pessoas assentadas na sala, alguns choravam muito. A casa era muito pequena, de poucos cômodos, mas ele percebeu ali na porta de entrada que havia no quarto uma esteira e alguém estava deitado, e lá de dentro um choro convulsivo. Então Mateus, ele decide entrar na casa, mesmo sem ser convidado. E quando ele entra, as pessoas que estão ali assentadas se assustam, porque ele era muito conhecido, trabalhava ali na alfândega, as pessoas achavam que ele era um cobrador de impostos. Então diziam que ele estava ali querendo o quê? Aquela família não tinha nada que podia oferecer. Muitos ainda não sabiam que ele seguia Jesus. E ele então pergunta se poderia fazer alguma coisa para poder ajudar, percebendo que algo muito grave estava sucedendo. E então aquela família apontou para o rapaz que estava ali deitado à esteira e disseram que ele há muito tempo estava naquela condição, estava enfermo e que estava nas vascas da morte e eles realmente não sabiam o que fazer. Então, naquele instante, logo Mateus se recordou de Jesus, que o mestre havia ensinado para os seus seguidores que eles podiam fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Vós sois deuses, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele queria que Jesus estivesse ali, mas Jesus não estava, estava bem distante. Então Mateus cria coragem e diz para a família que iria tentar auxiliar de alguma maneira. Então ele aproxima-se ali do leito onde o rapaz está deitado e ele estende as mãos como se fosse pacificar o rapaz doente e começa a orar. Começa a ligar o seu pensamento ao mais alto com a divindade, solicitando auxílio. E à medida que ele orava, ele percebia que não surtia efeito. O rapaz estava ali deitado, na mesma posição, não se movimentava, não falava, não abria os olhos. Ele foi ficando muito preocupado, começou a repetir aquelas palavras. Ele foi repetindo e nada acontecia. Ele tentou fazer como Jesus fazia, ordenando que aquele rapaz pudesse se levantar, e nada acontecia. Quando ele percebeu que precisava falar realmente do seu coração, não precisava se importar com as pessoas que estavam ali, ele gostaria de servir, de ajudar de alguma maneira. Então, com muita fé, ele distende a mão e começa a orar. Falar o que vinha à sua boca, de dentro da intimidade da sua alma. E à medida que ele orava, aquele rapaz começou a se debater sobre a esteira, como se estivesse tendo uma convulsão. E de repente, meus amigos, uma tristeza paira no ar. Os pais do rapaz dão um grito, e quando Mateus olha, o rapaz está morto.
ali caído sobre a esteira. Um desespero invade o coração de Mateus. Na verdade, ele queria sumir dali. Ele começa a chorar, assenta-se no chão do quarto, põe a mão na face. O que ele havia feito? Ele havia rogado na sua oração que aquele menino, aquele rapaz pudesse ser curado. Deus do céu, agora, como ele iria encarar aquela família? O que ele iria dizer para eles? E os pais ali ao lado do cadáver, chorando, a família que estava do lado de fora entrou, aquela confusão. Mateus então levanta-se do chão sem ser visto e vai saindo de fininho da casa, porque ele estava totalmente perdido diante daquela situação, quando ele sentiu uma mão firme segurar no seu ombro. Ele se preparou para ser violentado. Era o pai do menino. Quando ele se virou, o pai chorava muito, mas abraçou a Mateus e lhe agradeceu. Eu te agradeço imensamente pelo que você fez pelo nosso filho, porque ele está assim há muitos anos. Ele foi liberto desse fardo pesado que carregava. 12 anos o meu filho estava assim. Nasceu surdo, mudo, quase não enxergava, suas pernas eram mirradas, nasceu sem os dedos das mãos. Então, realmente, nós sofríamos muito com ele. E agora, ele retornou para a casa do pai. Mateus deu aquele sorriso, um tanto quanto sem graça. Despediu-se do pai, da família, e retornou para Cafarnaum, mas com uma tristeza sem fim. Não sabia compreender o que ele havia feito. Estava ali para ajudar, mas a verdade trouxe tanta dor, tanto sofrimento, com a morte do rapaz. Quando, naquele mesmo dia, à noite, eles se encontraram na casa de Simão Pedro, eis então que Mateus nem esperou o momento certo, já foi logo trazendo o seu questionamento a Jesus. Eu gostaria que o Senhor explicasse o valor da cura, o que significa curar enfermos. É óbvio que Jesus sabia exatamente o que havia acontecido. Jesus conhece profundamente a todos nós. Então o mestre começa dizendo: o que queres que eu faça para que você confie em Deus? A cura, Mateus, não é apenas o restabelecimento do equilíbrio orgânico das pessoas. Não é somente fazer andar paralíticos, limpar leprosos, devolver vista aos cegos, mas também é libertar as almas que estão presas no cárcere da carne. É fazer com que elas possam alçar voos mais altos. Em determinadas circunstâncias, quanto mais a ciência mexe, mais piora a situação. Eu vou te dizer que o corpo é uma roupa da alma, mas que em muitos casos essa roupa está rota e ela precisa ser lavada, ela precisa ser retirada. Então, quando tu desataste os nós que prendiam aquele rapaz, tu trouxeste a cura para ele. Sabe por que você está sofrendo? Porque você desejava que Deus atendesse o seu pedido da maneira que você julgou melhor, devolvendo o doente em perfeitas condições aos seus pais. Mas você esqueceu de pedir a Deus que fizesse a vontade dele, não a sua. Porque nós nem sempre sabemos o que deseja a divindade. Todos que estavam ali reunidos na casa de Simão Pedro escutavam o ensinamento de Jesus, eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, e depois Mateus, quando aprendeu a verdadeira lição, contou para os seus amigos o que havia sucedido. Então Jesus arremata com Mateus dizendo
que ninguém cura ninguém, que nós podemos servir de alerta, podemos auxiliar, mas a verdadeira cura, ela vem de dentro para fora. Ela é essa cura que nós conseguimos com a nossa transformação moral. Então foi uma grande lição que Mateus teve naquela noite, podendo aprender com Jesus que precisamos estar sempre à disposição do Pai, para que se cumpra a vontade dele em nossas vidas e daqueles que estão ao nosso derredor. Mateus, ele tornou-se um dos evangelistas. Na verdade, ele foi o primeiro biógrafo de Jesus. Foi o primeiro a escrever um livro contando a vida e a morte de Jesus e deu o nome de Evangelho. Segundo consta, o seu evangelho é considerado o mais completo e o mais fiel à história. Foi originalmente escrito em aramaico, que era a língua daquela região, mas a versão conhecida do Evangelho de Mateus, os originais, estão na tradução grega, que tenha sido feita, segundo a crença, pelo próprio autor. Dos seus apontamentos serviram os cristãos primitivos. Quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, nós percebemos que todos eles, os primeiros divulgadores, usavam os pergaminhos que Mateus havia anotado as mensagens do Evangelho. Então eles copiavam, repetiam a mensagem em outros papiros para serem espalhados para o maior número de pessoas possível. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, os apóstolos se espalharam pelo mundo e parece, através de pesquisas históricas, que Mateus se associou ao apóstolo André, irmão de Simão Pedro, na divulgação do Evangelho durante um tempo por algumas regiões onde o Evangelho iria ser proclamado, ia ser levado na Arábia e também na Pérsia, onde eles evangelizaram. Segundo consta também, Mateus teria escrito um evangelho chamado apócrifo. São aqueles que não são aceitos pela Igreja Católica, não foram usados por São Jerônimo para a compilação da Bíblia Sagrada. Um livro chamado História da Natividade de Maria e da Infância do Salvador, onde ele conta algumas passagens, tanto a respeito da vida de Maria, quanto também de Jesus. O Evangelho de Mateus tem uma característica também muito interessante, que ele não é cronológico. Ele vai contando os fatos, como se ele fosse lembrando e fosse contando o que havia acontecido. Mateus, ele foi vítima de grandes perseguições, especialmente de alguns sacerdotes que mandaram arrancar os seus olhos e o encarcerar para ser sacrificado aos deuses. Mas como ainda não havia chegado a sua hora, ele ainda não estava no momento do retorno à pátria espiritual, segundo tradições também históricas. Isso não são relatos espirituais, são relatos da história universal. Ele teria sido curado dos olhos e um espírito chamado anjo o libertou da prisão para que ele continuasse realizando o trabalho ainda por um tempo. Então, quando ele foi liberto dessa prisão, ele seguiu para a Etiópia, onde realizou também um trabalho de divulgação da mensagem naquele local. Ali, ele também pôde realizar alguns feitos que chamaram bastante atenção da população. A rainha Candace era uma rainha que adorava diversos deuses. E numa determinada reunião, os feiticeiros estavam todos reunidos, eles se opunham à divulgação de Mateus, que falava a respeito de um Deus único, que falava a respeito de Jesus. E quando eles estão ali reunidos diante do altar,
Atrás do altar estava o filho da rainha Candace, que foi picado por uma cobra e ele desfaleceu. E naquele instante, eis que Mateus pôde ressuscitá-lo, pôde curar, na verdade, o menino. Ele não faleceu completamente, ele desfaleceu diante daquele veneno, e ele traz de volta o filho dela, fazendo com que ela pudesse ainda mais entender a mensagem que havia sido trazida por Mateus, e aí ele converte, então, a rainha Candace. E ali a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. Ele vai ser morto, no entanto, um pouco mais tarde, por volta do ano 55, quando o rei Tarco mandou que ele pudesse ser apedrejado, decapitado e queimado em praça pública, para servir de exemplo a todos aqueles que desejassem seguir os passos do tal Nazareno. Mais tarde, por volta do ano 930 depois de Cristo, as relíquias mortais de Mateus foram transportadas para Salerno, na Itália, onde até hoje ele é celebrado como padroeiro daquela cidade. As tradições da Igreja Católica começaram a comemorar o dia de Mateus, ou São Mateus, no dia 21 de setembro. A sua imagem, ele é visto como se fosse um anjo. E em 6 de agosto de 1953, Mateus, ele é proclamado por iniciativa do Colégio de Contabilistas Italianos o celeste patrono dos contabilistas. Pelo fato de ter trabalhado na alfândega como contabilista, como escrevente, ele tornou-se também o patrono daqueles que trabalham com contabilidade. O fato é que Mateus nos legou grandes exemplos, pôde demonstrar a sua fé, a sua determinação, não pestanejou em aceitar o convite de Jesus e pôde deixar esse rastro de luz para que nós pudéssemos, então, seguir-lhe os passos. Porque ao estudar a mensagem do Evangelho, especialmente a vida desses primeiros seguidores, nós vamos perceber que todos nós temos um pouco deles, todos nós trazemos também algumas dificuldades, mas que é possível nós podermos trabalhar os nossos equívocos, os nossos erros, para acendermos dentro do nosso coração as qualidades e virtudes. Nós só temos a agradecer o carinho e a presença de todos vocês. É uma alegria sempre poder participar desse grupo de estudo, empenhados no aprendizado do Evangelho, e conforme a nossa programação, nós vamos abrir agora um espaço para a nossa troca de experiências, para os questionamentos, se houverem, em torno do tema, para que nós possamos aprender mais um pouco. Estamos à disposição, Luiz, de todos para essa troca de experiências. Nossa, somos nós que temos que agradecer a você, Wellerson, realmente. E eu assim fui pensando algumas coisas. Puxa vida, quando a parte da... antes do pessoal falar, eu gostaria só de fazer esses comentários, porque realmente foi bastante importante para mim. Através de Mateus, a observação que você faz quando Jesus percebe a transformação dele, né? Depois de ele ter se reconciliado, vamos chamar assim, com ele mesmo, né? Com Lisandro, Áquila e Pafos, né? E aí fica aquela lição da transformação. Puxa vida, como isso aí é bastante abrangente, né? E claro, eu fiquei imaginando cada um dos então discípulos, né? Passando pela transformação. E aí depois a coisa vem para os nossos dias
e através de Kardec a transformação moral. E aí fica essa mensagem muito forte, desde aquele tempo, essa transformação, né? Isso que, isso que a gente trabalha consciente ou inconscientemente, né? Você se importaria de falar um pouquinho mais, que realmente foi tocante, assim, né? Na verdade, o grande convite do Evangelho para todos nós, a proposta que a doutrina espírita nos traz, com base no Evangelho de Jesus, é esse processo da nossa renovação íntima. Aliás, nós estamos reencarnados, é para isso, para nós depurarmos o nosso espírito, deixarmos de lado a nossa sombra para poder acender a luz, que também está latente dentro de nós, precisando apenas do nosso esforço, do nosso trabalho. E os apóstolos de Jesus, eles foram esses exemplos a demonstrar para nós que eram homens comuns, eram pessoas do povo, eram pessoas que tinham seus defeitos, que tinham as suas dificuldades interiores, mas que conseguiram transformar. Isso é muito bonito e é isso que dá força para o cristianismo. Porque se os apóstolos, os primeiros seguidores, eles fossem pessoas perfeitas, talvez hoje o cristianismo não seria uma das maiores religiões do mundo. Quando nós vemos um apóstolo que trai, um apóstolo que duvida, um apóstolo que nega, um apóstolo que não entende os ensinamentos de Jesus, nós nos vemos neles. E isso que faz com que nós consigamos ter forças para poder também transformar a nossa caminhada. Quantas vezes nós agimos como Mateus, que olhamos pessoas que às vezes se predispõem a ajudar, pessoas que chegam com entusiasmo, com carinho, com esperança de poder fazer algo, e nós olhamos com os nossos olhos maliciosos, com os nossos olhos de menos-valia, e dizemos, mas que pode fazer tu? Que pode contribuir? Se está chegando agora, estou anos e anos estudando o Evangelho, estou anos e anos trabalhando nessa casa espírita, eu tenho experiência que trouxe de outros grupos, você chega agora e quer mudar tudo, quer modificar, quer trazer opinião, quer mudar conceitos. Então é necessário nós sabermos escutar, sabermos diferenciar, ter o bom senso de aceitar a contribuição de todos aqueles que queiram, de alguma forma, colaborar, que conforme diz Jesus, quem não está contra nós, está por nós. Muito bom. Prometo que eu vou ficar calado agora e para que os outros se manifestem, por favor. Basta que abra o microfone e fale. Vamos aproveitar esse momento ímpar, assim, né, da gente estar diretamente falando com o Ellerson. Eu fecho meu microfone aqui. Tá, Luísa? Ellerson, primeiro eu quero te agradecer por essa aula, por esse ensinamento. A vida de Jesus, como você disse, né, é um ensinamento constante. E conhecer um pouquinho mais de Mateus, de todos os apóstolos, eu sempre tive uma afeição muito grande por João e por Mateus, porque o que a gente conhece de Jesus, grande parte é devido a Mateus, porque é o que fala do nascimento, é o que fala mais da vida, por isso que falam que é a obra completa, né? Mas conhecer quem foi esse escrevente, então assim, eu achava que ele era realmente um cobrador de impostos, então foi acrescentada essa informação e ver que não foi por acaso, ele já estava treinando, é por isso que ele como escrevente, ele já vinha arrecadando detalhes para poder deixar essa obra para nós da vida de Jesus. Né? E você fala com uma luz, com uma forma tão tocante, assim, eu quero te agradecer imensamente por esse ensinamento e desejo para mim, para todos do fundo do coração mesmo, é que a gente consiga se inspirar
em Mateus, né, para a gente que questionou a fé, é o que você falou, quantas vezes a gente questiona a nossa fé, né? Será que é isso mesmo? Será que eu acredito? Será que aquela parte que você disse lá de Mateus, julgar, não é bem julgar, mas questionar os três amigos? Nós somos todos Mateus, nós questionamos o tempo inteiro as pessoas, né? Então, quão importante esse ensinamento, assim, quem somos nós? Porque o Evangelho de Jesus é para todos. E aí veio esse ensinamento maravilhoso. Eu, no início, a única pergunta que eu ia te fazer, já nem preciso mais, porque você já respondeu no meio do caminho, são essas fontes. Porque é o que você falou, assim, né? O Mateus, ele fala sobre Jesus, ele nos explica muito, mas quem foi Mateus? Então, eu já estava aqui preparando a minha pergunta, assim, de onde ele tira essas histórias? Porque eu adoro, eu sou uma pesquisadora, adoro estudar a Bíblia, mas essas histórias eu não conhecia, então quando você foi falando aqui, é Chico Xavier, fui anotando, né, assim, mentalmente aqui, eu já fui pensando, e enfim, eu quero te agradecer mesmo, não, foi maravilhoso, para mim, assim, preencheu bastante o coração, gostei muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Luiz, o carinho, a oportunidade do trabalho. E só para registrar para os nossos amigos que queiram pesquisar depois, existem livros que são muito direcionados para a vida de Jesus. Em especial, nós temos o livro Boa Nova, que é a psicografia de Chico pelo Espírito Humberto de Campos. Esse é um livro todinho do Evangelho, desdobramento de diversas passagens. Temos outras obras do Irmão X, pela mediunidade do Chico, mas em histórias mais esparsas, não teria um assim, onde nós vamos encontrar todas elas. Na mediunidade João Nunes Maia, nós temos o livro Ave Luz, que é um livro de perguntas, onde os apóstolos eles questionam Jesus sobre sentimentos, e o Espírito Shaolin aproveita para poder contar algumas questões da vida deles junto de Jesus. Então, traz muitos detalhes importantes. E o livro Jesus Voltando, que também é de João Nunes Maia, que conta as aparições de Jesus depois da desencarnação. Então, é um momento após o desencarne de Jesus e o convívio dele com seus apóstolos. Também é de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. E temos a obra de Amélia Rodrigues, historiadora baiana, pela mediunidade de Valdo Franco. Ela tem 12 livros e todos eles focados na vida de Jesus. Então, nele nós vamos encontrar muitas informações acerca dos apóstolos, mas especialmente em um chamado Vivendo com Jesus, onde ela conta várias experiências dos apóstolos com os seguidores do Mestre. Algumas outras informações desse nosso encontro foram retirados de pesquisas históricas que nós fizemos em sites confiáveis, inclusive dentro da Igreja Católica. A Igreja tem muita pesquisa, porque todos esses apóstolos são santos da Igreja Católica. É claro que nós precisamos sempre, quando vamos fazer uma pesquisa, examinar tudo e reter o que é bom, como diz Paulo. A gente precisa tomar o cuidado, porque há muitas especulações a respeito da vida deles, há muitas fantasias que são criadas. Então, a gente precisa fazer como Kardec fez na universalidade do ensino, e concatenando as ideias e juntando as informações, inclusive nas questões das datas. Há muito controvérsias nas datas, mas o mais importante não são elas, o mais importante é o exemplo que ficou deles, né? A história que marcou e que deixou para nós esse roteiro de luz para que nós possamos seguir. Vê lá, pessoal, se ninguém fala, falo eu, que eu tenho pergunta e solicitação de comentários adicionais. Por favor, fiquem à vontade.
Tá bom, então lá vou eu, tá? Wellerson, você, naquela passagem, quando Mateus tenta curar o jovem, aprisionado na cama, tal, e ele não consegue a maneira dele, né? E aí ele ouve de Jesus que ele precisava aprender o valor da cura. Como é difícil para a gente saber realmente o que é exatamente a cura. Nós sabemos que em muitas oportunidades, a doença é a cura. Você falaria um pouquinho a respeito disso? Nós temos um livro que se chama A Cura Real, que é a psicografia nossa pelo Espírito Friedschein, onde ele analisa as 27 curas realizadas por Jesus. E ele tem, numa das curas, um comentário que nos chama bastante atenção, porque ele diz que é melhor ter o corpo chagado do que o espírito. Logicamente, que não nos faz um convite para podermos aplaudir a enfermidade, desejar que ela chegue na nossa vida e ter uma atitude sadomasoquista, mas no sentido de entender a enfermidade, de poder decodificá-la, porque toda doença ela quer nos trazer uma mensagem e é preciso nós reconhecermos essa mensagem justamente para iniciar o processo de cura. Então, em alguns casos, a enfermidade ela é uma bênção pelo fato de nos tolir de algumas atitudes, de fazer compreender outras. Nós conhecemos uma pessoa sem fazer nenhum tipo de julgamento, mas uma análise psicológica de comportamento, em que nos diz, ela tem cirrose hepática, e ela diz assim, se não fosse essa doença, eu beberia até cair. E então, para essa pessoa, a enfermidade é uma bênção, porque impede que ela beba até cair, que ela siga adiante com a dificuldade do alcoolismo. Então, a doença, ela vai chegando na nossa vida como um convite para nós podermos meditar. Nós estamos vivendo esse momento tão doloroso no nosso planeta, porque todos os cantos da Terra está se vivenciando a problemática da pandemia, onde nós percebemos claramente como a divindade vai trazendo a mensagem aos nossos corações no sentido de que a doença chega para alguns e leva ao desencarne, chega para outros, leva para a UTI, depois retira, são e salvo, leva pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas de todas as idades, nessa experiência de aprendizado para todos nós. Então, a verdadeira cura que o Evangelho nos traz é essa cura que vem de dentro para fora. Esse burilamento, essa transformação, voltando novamente à questão da reforma íntima, porque é isso que realmente nos cura. Porque o nosso espírito precisa se depurar para que justamente o corpo apresente o estado saudável. O nosso corpo é o reflexo do nosso espírito. Então, quando nós temos a mente sã, o corpo é saudável, já dizia o grande pensador. Quando nós vamos estabelecendo para o nosso espírito parâmetros saudáveis, com certeza o nosso corpo, seja nesta ou numa próxima reencarnação, também apresentará este estado saudável. Eu gosto muito de pensar que Jesus não teve uma gripe, porque ele realmente, com o espírito perfeito, o corpo seguramente era perfeito, né? Era consequência natural. Isso corroborando as suas, o seu comentário, através da minha percepção, o entendimento, né? Realmente, a mente sã, corpo são e espírito são, corpo são também. Né?
Mas teve uma coisa muito interessante que você falou que eu nunca tinha pensado. Quando Jesus estava na sinagoga e ele fez uma leitura antes do comentário. Isso realmente para mim foi bonito de ouvir, porque nunca tinha ouvido nada, lido nada, que ele lia alguma coisa, né? Não que ele fosse analfabeto, mas não havia referência nenhuma, né? Tanto que os evangelhos não foi ele que escreveu. Essa situação, Luiz, está na próprio Novo Testamento. Tem algumas passagens que diz que Jesus estava na sinagoga pregando, quando ele viu, por exemplo, a mulher encurvada, que há 18 anos estava naquela situação. Jesus pregando na cidade de Nazaré, quando os sacerdotes expulsaram ele da sinagoga, levaram ele até o Monte do Precipício, expulsaram ele da cidade, da sua própria cidade, e ele então vai para Cafarnaum para não mais voltar ali. Então essas experiências são muito marcantes na vida de Jesus. E ainda hoje, nas tradições judaicas, na sinagoga, qualquer judeu ele tem esse direito de poder subir ao altar, pegar um pergaminho, fazer a leitura e fazer os comentários dos ensinamentos das tradições judaicas. Então, também é uma cultura religiosa muito interessante de propiciar que todos, de alguma maneira, participem. Não ficar apenas um com o direito da palavra. Logicamente que existem os sacerdotes, que são os responsáveis pelos direcionamentos, por trazer a mensagem, por poder estabelecer uma disciplina dentro da sinagoga, porque senão também seria uma grande confusão, todos desejando falar, mas há essa abertura, esse processo de aprendizado com todos na troca de experiências. Diz uma coisa, o livro que você falou, Jesus Voltando, quem é de qual é o autor, hein? João Nunes Maia, o médium. Ah, tá, olha aqui, tá, obrigada. Nada. Uma vez convertidos, transformados ou seguidores de Jesus, os ainda discípulos, eles mudavam de nome, né? Por exemplo, Paulo, né, que era Saulo, Pedro, que era Simão, né? Você se referiu a Levi como Levi Mateus. Ele já tinha esse nome ou você já estava dando indicação de que passaria de Levi para Mateus? Porque são nomes bastante diferentes, né? Então... Não, o nome dele realmente era Levi Mateus. Era um nome composto. Era muito comum naquela época, inclusive, ter nomes compostos, ou às vezes o nome do pai, eles colocavam depois do nome do filho, então era muito comum ser dessa forma. Entre os apóstolos de Jesus, nenhum deles, ao que saiba, tem modificado o nome. Todos eles mantiveram, porque Simão era Simão Barjonas, mas continuou sendo Simão Pedro, né? Jesus só acrescentou o Pedro no nome. E o Bartolomeu é também chamado Natanael em algumas tradições, mas aí são nomes de uma mesma pessoa, não é porque modificou de nome, é porque um dos evangelistas chamou de Bartolomeu, o outro chamou de Natanael. Perfeito. Deixa eu lembrar que essa nossa reunião, no dia normal, é de estudo. Então, é um momento importante que pode ser aproveitado para estudo, através das perguntas.
As pessoas mais perguntadeiras hoje estão tão caladas, viu, Emerson? É. A Kátia normalmente é a nossa campeã das perguntas. A Ana Paula de comentários preciosos. Daniele também. Tem até o Rafael aí, o nosso Rafa. Muito bem. Luísa, você assumiria o fechamento? Você acha que a gente pode pedir para o Ellerson fazer a prece final? Ou alguém gostaria de fazer? Vamos ver se ele aceita, né? Fica aí o convite, Wellerson. Você poderia, então, fechar com chave de ouro, com uma oração para a gente? E desde já agradecemos também a sua participação e a presença de todos aqui. Será uma alegria, Luísa. Vamos nesses instantes finais, então elevar os nossos pensamentos ao mais alto, em forma de gratidão. Senhor e Mestre Jesus, é muito bom podermos reunir em Teu nome no aprendizado do Seu Evangelho. A Tua mensagem fala para todos nós aos quatro cantos da terra, dando-nos os direcionamentos necessários para a busca do nosso aprimoramento, da nossa corrigenda, da nossa iluminação interior. Muito obrigado, Senhor, por esse evangelho de luz que ilumina-nos, que orienta-nos e que nos convida ao burilamento de nós mesmos. Desejamos, Senhor, neste instante, que todos os lares aqui representados, que todos aqueles que estejam neste instante conectados conosco, possam receber as vibrações do seu amor. Que consigamos sair deste encontro melhores do que aqui chegamos, com a certeza da tua presença incondicional a nos sustentar em nossa jornada. Tu que tudo vês e tudo sabes, como governador espiritual do nosso planeta. Abençoa cada lar aqui representado, todos aqueles que habitam os lares aqui representados. Que as tuas bênçãos, o teu amor, seja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, boa noite. Boa noite para todos. Muito obrigada, Wellerson. Muito obrigada. Pela mensagem. Adorei. Obrigada. Foi muito lindo. Obrigada, boa noite a todos. O Ellerson foi de uma riqueza tremenda, suas palavras. E Luiz e Luísa, sim, com seus comentários, fecharam de uma maneira tão incrível. Eu acho que sobrou, né? Não cabia mais nada. Deus te abençoe, meu querido, e volte mais vezes. Se Deus quiser. Foi uma linda mensagem, que não nos sobrou palavras, de tanta sabedoria, tanta paz que isso nos trouxe, e uma reflexão interna muito grande de quem nós temos sido. Então, muito obrigada por terem facilitado essa oportunidade para todos nós. Foi muito lindo. Obrigado. Uma boa noite, Wellerson. Boa noite. Até mais para vocês. Muito obrigada. Até breve, se Deus quiser. Amém.